Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal do YouTube também. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. E o nosso convidado de hoje para essa nossa conversa nessa edição do Gente que Fala é o diretor executivo da Fundação Procon do Estado de São Paulo, Fernando Capês. Doutor Capês, seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Mauro. Um abraço a você, ao Pedro Schiavon, a todos os nossos web espectadores e ouvintes. É muito importante essa nossa conversa, sobretudo para informar o consumidor nesse período aí que antecede as compras de Natal. Afinal, o Natal está aí, mas daqui a alguns dias, né, com ou sem pandemia, as pessoas estão se preparando para as comemorações, claro, para a tradicional troca de presentes, e para evitar problemas na hora das compras, a recomendação é sempre seguir as orientações do Procon. Além dos conselhos habituais, o órgão está de olho no comércio eletrônico, já que todo mundo passou muito boa parte do tempo online ao longo desse ano de 2020. Doutor Capês, eu começo perguntando quais são os principais conselhos agora na hora das compras de Natal. Bom, primeiro, para quem for fazer compra pela internet, não esqueçam, vocês têm o direito ao arrependimento. Vocês têm 7 dias a partir do recebimento do produto na sua casa para mudar de ideia e desfazer a compra. Mesmo que chegue no prazo perfeito, você mudou de ideia, você se arrependeu. Esse direito só tem quem faz compra fora do estabelecimento físico. Quem compra à distância, por telefone, por WhatsApp, por e-mail, etc. Então, primeiro, saber que você tem este direito. Em segundo lugar, só faça compras em sites verificados. Dê preferência aos sites já conhecidos, que você tem segurança, que não são novidades. Sites criados há uma semana, um mês, tudo isso é golpe. Vá nos sites que já existem, verifique o CNPJ, se tem ou não tem. Muita gente está aplicando golpe pela internet. E também cheque o endereço. Verifique o endereço da empresa, onde é que ela é. Se for uma empresa desconhecida, vá checar onde ela está. Teve uma empresa agora fazendo um leilão em, se não me engano, Catanduva. Fomos checar, porque recebemos reclamação, tinha sido criada há uma semana. Mandamos parar na hora o leilão. Era golpe. E outra coisa, faça pesquisa. Pesquisa de preço, que tem muita variação de um estabelecimento para outro. São cautelas muito importantes. E, finalmente, Mauro, não poderia deixar de dizer, entre no site Procon SP. Lá tem uma relação de empresas que já apresentaram problema. Uma relação de empresas que são empresas que já fraudaram o consumidor ou têm uma política de pós-venda péssima, não atende, não troca produto. Relação de empresas com restrição no site Procon SP. São as cautelas para que não haja dor de cabeça no Natal. Doutor Fernando Capês, diretor executivo da Fundação Procon de São Paulo. Doutor Capês, o senhor destacou no início da sua resposta a possibilidade de devolução do produto por arrependimento para as pessoas, isso vale para as pessoas que compram pela internet. Por que para as pessoas que compram nas lojas mesmo, nas lojas físicas, não tem esse direito? Ou tem, mas ocorre de outra maneira? A ideia da lei é dar uma oportunidade a quem não viu o produto. Se você fez a compra no estabelecimento físico, pressupõe que você olhou, sabe o que está comprando. Você vai trocar se vier com algum defeito, se der algum problema. Mas se for daquele jeito mesmo, não tem arrependimento. Ou seja, é justificável essa diferença porque na compra à distância você não viu o produto.
Quais são as regras, doutor Capês, para a troca de produtos, de uma maneira ou outra, tanto nas lojas físicas quanto para quem compra pela internet? Bom, na troca do produto, se houver algum defeito, é obrigação do fornecedor trocar. Tem o dever de trocar. E mais do que isso, pode ser que o consumidor não queira trocar. Ele pode optar pela devolução do dinheiro. Agora, aqueles produtos que a gente ganha de presente, por exemplo, você ganha uma gravata, você já tem, vai lá trocar. Isso é uma liberalidade do estabelecimento. Ele não é obrigado a trocar. Se ele não trocar, você não pode fazer nada, a não ser uma reclamação no Procon para a gente colocar no site que aquela é uma empresa que não tem boa política de pós-venda. Fazer uma censura à empresa. Pegando até o exemplo da gravata, né, doutor Capês? A obrigatoriedade da troca é se houver defeito na gravata. Mas se for uma condição de troca porque eu não gostei, aí realmente é o que o senhor falou, cabe a liberalidade. Ou seja, a loja só troca se quiser, e se quiser realmente garantir aquela pessoa como um futuro cliente, vai fazer isso, evidentemente. Exatamente. Aí cabe à loja decidir se ela trata bem os seus clientes ou se ela cumpre a lei e trata mal os seus clientes. Então, eu costumo dizer aqui, nós temos um índice de quase 90% de sucesso nas conciliações. Eu costumo dizer aos fornecedores, você quer ser feliz ou quer ter razão? Aqui é lugar de ser feliz, não é lugar de ter razão. Atenda o consumidor, faça um gesto para o consumidor. Se você quiser brigar, aí sim, nos procedimentos administrativos sancionatórios nossos ou em juízo, você fala que você tem razão, mas aqui é para ter harmonia, para tratar bem. Então, a troca de um produto é uma gentileza, uma exigência mínima de civilidade comercial do fornecedor. Nesse sentido, de via de mão dupla, né, entre consumidor e aquele que vendeu o produto ou que prestou o serviço, temos o Código de Defesa do Consumidor, evidentemente, que garante os direitos. Agora, o consumidor tem que ter em mente também que ele possui deveres, não é isso? Quais são? O primeiro dever do consumidor é o dever de boa-fé. Não procurar se aproveitar de nenhuma situação. Não fazer reclamações manifestamente infundadas. Não usar de fraude. Ou seja, saber se comportar como um consumidor que merece toda a proteção da legislação. Também o dever de harmonia nas relações de consumo, de civilidade, de urbanidade. Enfim, postando-se assim, a legislação dá toda a garantia ao consumidor. Inversão do ônus da prova, ou seja, presunção de veracidade daquilo que ele está dizendo. O princípio da boa-fé leva-se em conta que ele tem boa-fé antes de mais nada, até prova em contrário. A atuação protetiva do Procon, o Procon vai ficar ao lado do consumidor, porque ele é a parte mais frágil, por imposição e determinação e presunção legal. Então, cabe ao consumidor se comportar como um consumidor de boa-fé. Estamos conversando com o Dr. Fernando Capês, diretor executivo da Fundação Procon do Estado de São Paulo, nessa edição do programa Gente que Fala. Estamos pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, e você também nos acompanha pelas redes sociais. Nesta semana de Natal, sexta-feira, hoje segunda, os últimos dias aí para as compras de presentes, compras de produtos. Doutor Capês, o Procon de São Paulo fez um levantamento dos produtos que compõem a ceia de Natal, encontrou diferenças de preço de mais de 100%. Como é que foi essa pesquisa? Como é que o consumidor deve ficar atento? Olha, quem não pesquisar vai tomar prejuízo. Uma pesquisa rápida que o consumidor fizer pela internet, pegando aí as principais marcas de revenda, de lojas e departamentos, não precisa nem ir muito longe. Faz essa comparação e já vai ver diferenças gritantes. E, às vezes, um produto está mais barato numa loja e está mais caro, e outro produto está mais caro nessa mesma loja. Então, ele tem que comprar em lojas diferentes para fazer boas compras. Como ele está pela internet, muito mais fácil efetuar essa pesquisa. Se for um site desconhecido, você ir até o local. Tem que dar uma checada para não tomar um prejuízo ainda maior que é comprar de uma empresa fantasma que não vai entregar.
a pesquisa, a comparação de preços, ela é fundamental e a gente aconselha o consumidor a fazer uma listinha daquilo que é fundamental e essencial e só ficar nessa lista. Senão ele vai acabar sendo guindado, seduzido a comprar muita bobagem que ele não precisa e vai se super endividar para o ano que vem. Doutor Capês, quando a gente faz uma pesquisa pela internet de um determinado produto e faz a comparação de preço pelos diversos sites aí que oferecem essa comparação, é claro que esse preço encontrado é para compra pela internet. Se for numa loja física, o preço será outro, a política de preço é outra. O consumidor pode exigir numa loja física que venda aquele produto pelo preço que ele viu numa loja na internet? Não, a loja tem o direito. A nossa Constituição Federal consagrou o princípio da livre iniciativa e da liberdade econômica, desde que não haja uma prática abusiva ou uma prática falsa, ou seja, enganosa, o fornecedor pode estabelecer políticas diferentes de preço. Cabe ao consumidor aí fazer a comparação e verificar se vale a pena ou não. E não comprar no estabelecimento se ele não se oferecer uma proposta que seja sedutora para ele, consumidor. O PROCON espera para esse ano, evidentemente que reclamações vão ocorrer, né? O consumidor vai levar muitas demandas para o PROCON, mas o PROCON espera que essas demandas ocorram mais por conta de problemas na relação de consumo na internet, uma vez que muita gente esse ano passou a usar a internet para trabalhar e encontrou na internet o caminho para fazer compras? Ô Mauro, esse ano as reclamações decorrentes de compras pela internet, o chamado comércio online, ou, para usar uma expressão anglo-brasileira, o e-commerce, né, que é um anglicismo, elas aumentaram de 30 mil para 250 mil. Muitos golpes. Então, nós esperamos, sim, um aumento das reclamações nas compras pela internet e uma redução das reclamações, óbvio, nas compras presenciais, porque as pessoas passaram a se servir, descobriram esse tipo de comércio e todas as suas facilidades, praticidades e riscos. Quais foram as ferramentas, doutor Capês, que o PROCON precisou lançar mão para suportar essa demanda, né? Porque, enfim, precisa de pessoal, precisa de recursos para poder ir atrás das empresas e fazer as notificações. Quais foram as ferramentas que surgiram? O PROCON se digitalizou por completo. Hoje, para o consumidor, é muito fácil manifestar o seu inconformismo e obter a sua reparação. Ele não precisa se dirigir a nenhum local. Basta ele pegar o celular dele, hoje qualquer celular tem esse recurso, e acessar PROCON SP. Vai abrir uma página, que é a página do site do PROCON. E tem uma barra, faça aqui a sua reclamação. Ele clica nessa barra, em 2 minutos ele fez a reclamação. Imediatamente ele receberá por SMS o número de protocolo da reclamação. E no momento que ele fez essa reclamação e recebeu o número do protocolo, o fornecedor já recebeu também. E tem 10 dias para resolver o problema. Nesta fase, nós resolvemos mais de 80% dos problemas. Claro que os 20% que não são resolvidos reclamam. Mas aí, a fase seguinte é de conciliação. E nós vamos fazer, a partir do ano que vem, conciliações online, também sem sair de casa, o consumidor. E se não der a conciliação, nós mandamos para a fiscalização para multar a empresa. E aí tem um processo para ela se defender, que também é transmitido pela internet com transparência total. O ano que vem, a partir de fevereiro, teremos o PROCON sem papel. Tudo digitalizado, imediatamente apto a receber as reclamações. E não só isso. Nós vamos, numa parceria inédita com a Secretaria da Segurança Pública, estar em quase 70 distritos policiais, postos do PROCON, para orientar as pessoas a, não só no atendimento presencial, mas, sobretudo, a preencher
A reclamação eletrônica, muita gente não sabe que tem esse recurso ou não sabe como fazer. Então, os PROCONs estão em 70 delegacias. Fizemos 350 convênios com municípios, PROCONs municipais. Criamos o primeiro consórcio de PROCONs municipais, que é o consórcio do Grande ABC, onde a gente trata com 7 municípios ao mesmo tempo, através do consórcio. E eu tenho um encontro com o secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, a semana que vem, Alexandre Baldi, para implantarmos também nas estações de metrô e CPTM. Então, é o PROCON, praticamente ele entra na casa da pessoa. Nós provocamos, instigamos a que ela faça a sua. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Capês. Uma pergunta ao diretor do PROCON, Fernando Capês, e não à instituição PROCON. O senhor é oriundo do Ministério Público em defesa da sociedade, das promotorias em defesa dos direitos da sociedade, e aí o senhor, como diretor do PROCON, em defesa dos direitos do consumidor. Em que momento o trabalho do promotor Capês se encontra com o trabalho do diretor da Fundação nesse cruzamento de defesa da sociedade e defesa do consumidor? Eu acho que é praticamente o mesmo trabalho. O que eu faço como diretor do PROCON é exatamente o que eu fazia como promotor de justiça, com uma diferença. Não há judicialização. A ação é imediata. Chama, concilia, resolve. Olhou uma grave irregularidade, multa. Em alguns casos, propomos ações civis públicas também. Então, é uma sensação de plena defesa do cidadão numa área, defesa do consumidor, que foi considerada a defesa do consumidor e o direito do consumidor considerado um dos direitos humanos consagrados pela Constituição. O direito ao consumo, o direito à informação no consumo, o direito ao consumo correto e saudável. Então, sem dúvida alguma, que é uma função muito parecida, e eu tenho total entrosamento com o Ministério Público, principalmente com a Promotoria de Defesa do Consumidor. Estamos em permanente contato sempre. É muito mais moderno, doutor Fernando Capês, o termo que o senhor usou agora, a conciliação é muito mais moderna, a conciliação em relação à briga, em relação à litigância, em relação à judicialização, de ter que ir atrás dos direitos, brigando mesmo? Olha, é sempre melhor um acordo do que a melhor demanda possível. As demandas judiciais são lentas e imprevisíveis. Ninguém sabe o que vai acontecer. Já no acordo, é bom para ambas as partes. Elas resolvem, ele elimina aquela questão. Para o fornecedor, ele tira da frente aquele problema e ele ganha a confiança do consumidor com um excelente pós-venda. Para o consumidor, o problema está resolvido rapidamente. Então, o próprio, na época, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Manuel Pereira Calças, pediu para mim, falou: Capês, não deixa chegar na justiça essas polêmicas. Resolva lá no PROCON, estimule o acordo, resolva administrativamente. Estamos tendo um altíssimo índice de conciliação e de desjudicialização. O Estado de São Paulo está gastando uma fortuna, são quase 20 bilhões de reais com o custeio da justiça. Nós precisamos diminuir o nível de ações, diminuir o caráter de polemização, de contenciosidade, criar uma sociedade que se entenda, mais harmônica, com um custo menor para a manutenção da justiça, o que redundará na possibilidade do Estado investir em outras áreas mais prioritárias e que estão sendo deixadas de lado porque não tem como. Você manter o funcionamento de uma justiça tem mais de 25 milhões de processos. E, doutor Capês, agora, enfim, sexta-feira é Natal, passada essa fase, muita gente vai viajar, período de férias, e esse assunto de viagem já causou muito problema, muita dor de cabeça ao longo de 2020 por causa da pandemia. Quais são as orientações para aqueles que compraram pacotes de viagem e, eventualmente, queiram desistir agora por causa da pandemia, por causa desse quadro agora que a gente está vivendo?
Olha, primeira coisa, você tem o direito à desistência, se você fez a compra online. Só que tem que ter o prazo de 7 dias para você se manifestar. Caso haja um problema relacionado à pandemia, nós temos hoje 2 leis que regulam essa questão. Passagem aérea e eventos. Não tem regulação propriamente de hotéis, pousadas, etc. Então, passagem aérea. Houve o cancelamento do voo, você tem direito de remarcar esse voo sem qualquer custo adicional. Ou optar por receber em até 12 vezes, a companhia tem 12 meses para pagar, a partir do cancelamento do voo. Eventos. O evento foi cancelado. Se o fornecedor te marcar uma outra data, te der o crédito para um outro show, a lei dispensa ele do dever de indenizar. Ele não precisa indenizar. Na passagem aérea, ele tem que indenizar se não entrar em acordo, em até 12 vezes. A partir do cancelamento do voo. No cancelamento do show ou do evento, não tem devolução. O fornecedor que escolhe entre marcar um outro evento ou te dar o crédito para você gastar com ele. Mas não tem devolução de dinheiro. Só se ele, fornecedor, falar, não, eu não vou te dar crédito, nem vou remarcar, eu vou te devolver o dinheiro. Aí ele tem 12 vezes para devolver a partir do fim da pandemia. Então, agora, com relação à desistência de pousadas, hospedagens, o ideal é entrar em contato, em acordo, e a gente estimula que seja feita a remarcação em outra data. Caso contrário, o PROCON vai ter que ser acionado para tentar convencer o estabelecimento a devolver e restituir o dinheiro. A não ser que o cancelamento possa ser atribuído ao fornecedor por uma responsabilidade ou violação de dever de sua parte. E com relação a doutor Fernando Capês, tem muita gente que aluga imóvel para essa época do ano, para viajar, aluga pela internet, não, até porque o imóvel é em outra cidade, não foi lá conhecer, não foi lá ver, e quando chega tem aquela surpresa. Então, quais são os cuidados? Bom, primeiro, esse aluguel para temporada, que é diferente da relação locatícia. O aluguel para temporada, ele pode ser feito por um prazo máximo de 90 dias. Senão, não é aluguel para temporada. Procedido ao contrato no prazo até 90 dias, algumas cautelas têm que ser tomadas. Primeiro, tem que colocar no contrato tudo. Que dia que eu vou sair da casa, que dia que eu vou entrar, que horário que eu vou sair, em que estado que se encontram os móveis, quantos copos tem no armário, se possível ilustrar com fotografia o estado do mobiliário que lá se encontra, fazer um inventário, deixar tudo muito bem detalhado para que não haja surpresa. E, se possível, printar, que ninguém normalmente vai até ao local olhar, as fotos em que está exposto o imóvel e as condições de pagamento todas, porque isso já é o próprio contrato. O fornecedor é obrigado a cumprir aquilo que aparece normalmente nas redes sociais, na rede digital, na internet, com relação à sua proposta. Ela passa a integrar o contrato, mas tem que estar muito bem explicadinho, e se a pessoa não for da área, deve pedir auxílio a um corretor sempre que faça isso, ou o próprio advogado, alguém que esteja mais acostumado com esse tipo de contrato, ou o próprio PROCON. Agora, certamente, doutor Capês, isso acho que não é habitual, né? As pessoas não estão muito preocupadas em fazer contrato, em registrar, fazer fotos, printar. Claro, pelo trabalho que dá, pela burocracia que tem, mas é isso que vai dar a garantia, né? Olha, são das duas uma. Ou faça contrato com quem você conhece, quem você confia, que é muito mais fácil. E aí pode dar problema, mas a chance é menor. Ou tem essa dor de cabeça agora para não tê-la depois. Ele vai te acusar de ter quebrado algum móvel, de estar faltando algum utensílio de valor. Ele vai chegar no horário que você não quer sair, vai te colocar. Você vai chegar lá, ele vai dizer, não, você vai ter que esperar até amanhã, pode ficar na rua,
porque a casa vai ser liberada só no dia seguinte. Então, pelo menos, o inventário do estado geral do mobiliário, as informações fotográficas do estado em que se encontra o imóvel e as condições detalhadas de pagamento, entrada e saída, isso tem que olhar, não tem jeito. Dr. Fernando Capês, diretor executivo da Fundação Procon do Estado de São Paulo, com a gente hoje nesta edição do programa Gente que Fala, semana de Natal, tratando sobre relações de consumo por aqui. Dr. Capês, o Procon certamente já tem um balanço sobre a Black Friday. Qual foi o saldo deste ano de Black Friday em relação a outros anos? Olha, Mauro, a gente fez muitas reuniões preparatórias. Gastamos saliva conversando com os fornecedores. E deu resultado. Nós tivemos aí pouco mais de 2.000 reclamações, o que no universo de vendas realmente foi pouco. Os fornecedores estão mais conscientes, as multas do Procon são pesadas, mas a gente está aberto sempre ao diálogo. Então, acredito que não foi tão assustador, não foi uma Black Fraud como em anos anteriores, não é uma Black Friday. Isso, qual é o alento em relação a isso? Ou seja, nas próximas edições da Black Friday? É preciso permanente contato com os fornecedores. Essa história de que o Procon não pode conversar com os fornecedores é uma grande bobagem. O Procon tem que manter contato permanente, exigindo deles, ouvindo deles as suas necessidades, impondo as normas de respeito ao consumidor. E, com isso, o que acontece é que melhora o funcionamento das relações de consumo. Eu cheguei a pegar, no passado, um Procon muito estressado, que é inimigo do fornecedor. No meu primeiro mês, eu fiz um congresso internacional, chamei os fornecedores para participar, tinha representante de Procon querendo ir embora. Como se pudesse existir consumidor sem fornecedor? Como se fosse possível a existência de uma relação de consumo sem uma das partes e sem harmonia nessa relação. Então, a conversa, o entendimento e a orientação são fundamentais. Por isso que nós criamos uma escola, o ano passado, de proteção e defesa do consumidor, que está acessível no site Procon SP e dá todas as dicas, orientações e informações ao fornecedor e ao consumidor. Essa conversa entre Procon e fornecedores, ela se dá por provocação do consumidor ou o Procon é que tem essa linha direta com os consumidores, com os fornecedores? Nós temos um diálogo direto com os fornecedores. Eles podem marcar e vir aqui, fazem reunião com a nossa diretoria, expõem quais são suas dificuldades, nós procuramos orientá-los. E o consumidor, estamos abertos a receber as suas reclamações. Esse diálogo é constante. E, às vezes, podemos fazer encontros virtuais entre fornecedor e grupos de consumidores também, para resolver situações específicas, como fizemos aqui em compra de imóveis, por compromissários, compradores, e que deu problema, chamamos todo mundo aqui, resolvemos. O diálogo, a meu ver, o diálogo será o fator determinante para o terceiro milênio. Agora, isso é recente, né? Diminuirmos a relação de conflito e estabelecemos harmonia. Esses canais de diálogo Procon fornecedores, isso é recente, isso não é uma coisa tradicional no Procon, é da sua gestão? Minha gestão, a atual gestão, inclusive, tem às vezes processo aqui, mil reclamações empilhadas. Eu chamo o fornecedor, às vezes a operadora de telefonia, falo, os 1.000 estão enganados? Vai fazer lição de casa, leva para casa e resolve todos. E ali de 1.000, voltam com 70 só que não conseguiram resolver. Em vez de virar processos burocráticos, servidor, custo de pessoal, perda de tempo, atraso na solução de problemas realmente importantes. Então, tem que ter pragmatismo, praticidade, objetividade. O consumidor não quer filosofia, ele quer resultado. E é isso que nós temos que dar a ele. Doutor Fernando Capês, todos nós acompanhamos o caso João Alberto, ocorrido lá na loja do Carrefour, em Porto Alegre, né? O Procon de São Paulo chegou a notificar o Carrefour. Qual foi a razão? A notificação foi para aquela loja ou para o Carrefour, empresa, de uma maneira geral? Mandamos para toda a rede Carrefour. Respeitamos a empresa, consideramos uma empresa séria, conhecemos seus padrões de comportamento e atuação, mas estão falhando
no corpo de segurança. Isso não pode ser simplesmente terceirizado e deixar acontecer como se a empresa não tivesse nenhuma responsabilidade. Como é que estão selecionando essas empresas de segurança? Qual que é o treinamento? É evidente, e isso não é para Porto Alegre, para os consumidores aqui do estado de São Paulo também. É evidente que o que aconteceu com a vítima, João Alberto, no supermercado em Porto Alegre, significa falta de preparo, falta de profissionalismo, falta de compromisso com a empresa. Independentemente de todos os outros aspectos morais extremamente reprováveis, sob o ponto de vista da análise do profissionalismo, deplorável. Um profissional bem selecionado para a área de segurança, ainda que seja agredido fisicamente ou moralmente, ele tem que ser treinado para usar a força necessária para deter a agressão e chamar a força policial, e não para se vingar covardemente em grupo. Nada justifica, ainda que se faça alguns reparos à conduta da vítima, de um soco que não provocou lesão, praticamente vias de fato que eles feriam de seguranças, uma reação selvagem como essa, dentro do estabelecimento no qual eles são empregados. Então, Carrefour, faça uma releitura, já aconteceu um problema com um cão em Osasco também, óbvio que não se trata de, ali no caso de um ser humano é infinitamente mais importante, mas também o cachorro estava sentado ali na porta, bateram com uma barra de ferro, sangraram o cachorro, chamaram o centro de zoonose, deixaram o cachorro sangrando 1 hora, o centro de zoonose também, de maneira atabalhoada, esgana o cachorro. Não é tão importante quanto vidas humanas? Óbvio que não é, mas também é importante. E é um indício de que, se acontece isso dessa maneira, pode acontecer coisas mais graves, como aconteceu em Porto Alegre. O PROCON agora está vencendo o prazo de resposta essa semana e vai verificar se encaminha para uma multa ou se considera satisfatórias as explicações. Eu fiz esse questionamento, doutor Fernando Capês, porque para entender como é que essa notificação para o PROCON, do PROCON para o Carrefour, se encaixa em relação de consumo. Quer dizer, como é que o PROCON pode colaborar com toda essa história, uma vez que não se trata de relação de consumo, ou seja, é um caso policial e dramático. É uma relação de consumo indireta, porque expõe a risco a segurança dos consumidores que vão ali ao estabelecimento para consumir. Ao irem ao estabelecimento para consumir, eles estão expostos a um risco, não ao risco normal de um assalto, eles estão expostos a um risco provocado pelo próprio fornecedor, pela sua incapacidade em escolher bem, culpa em eligendo, em zelar pelo bom serviço, em vigilando. Então, eles não estão cuidando de dar ao consumidor a segurança necessária, porque pode haver uma outra reclamação, sem agressão física, alguém pode se exasperar e ofender um caixa e tomar um estrangulamento, que se fala vulgarmente, um mata-leão e correr um risco de vida. Então, há uma relação de consumo tangenciada, sim, pelo despreparo na prestação do serviço. Doutor Capês, há uma operação feita pelo PROCON em relação aos postos de combustíveis, Operação Óleos de Lince. O que vem a ser? A gente sabe de muitas irregularidades dos postos de combustíveis, vendem menos do que cobram, né? Vai menos combustível para dentro do tanque do que, de fato, aquilo que a gente pagou. É esse o objetivo dessa operação? Essa é uma operação em conjunto com o IPEM e a Secretaria da Justiça, que faz a coordenação geral da operação. Você abastece e entrou menos combustível no seu tanque do que consta na bomba. Você põe um determinado combustível e, na verdade, o que está entrando no seu tanque é de baixa qualidade. Inclusive, com mistura de outros produtos que não têm a mesma qualidade. Você chega para abastecer, imaginando que tem um preço,
E quando você vai pagar, fala, não, é mais caro, esse preço é só para quem tem aplicativo. Você está lá com produtos expostos na loja de conveniências, vencido. Você põe combustível com nafta dentro. Então, existe uma série de ações que essa operação integrada, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o PROCON e a Secretaria da Justiça, um excelente trabalho do secretário Fernando José da Costa, acredito que essa operação tem evitado que os consumidores sofram prejuízo ou sejam tapeados também no momento que vão a um posto de gasolina ou de combustível. Agora, o senhor destacou, existem problemas em relação, por exemplo, ao valor do litro do combustível, que é diferente para quem paga por aplicativo. Aí você vê a faixa lá no posto, aquilo é confuso, em letras pequenas, quando você vai ver, você pagou mais, e, enfim, isso que o senhor destacou agora. Este é um problema. Agora, o aplicativo ele não resolve, por exemplo, essa questão desta fraude, de você colocar menos combustível e pagar mais, uma vez que você está pagando pelo aplicativo, existe um controle sobre aquilo ou não? Ou o aplicativo também não evita a fraude? Não, o aplicativo não evita a fraude, porque você está pagando pelo aplicativo, mas o combustível que está entrando no seu tanque não é aquele combustível que você está comprando. Ou a quantidade de combustível que está entrando no seu tanque não é a quantidade de combustível que consta da bomba. Então, a fraude ela vem de qualquer maneira. E no caso do aplicativo, se você tem o aplicativo, a única vantagem é que você não vai sofrer a decepção na hora de pagar, porque aquele preço ali é para quem tem o aplicativo. Agora, se você não tem o aplicativo, você vai ter a desagradável surpresa de dizer, não, o senhor vai pagar mais caro, porque isso aí que nós anunciamos é só para quem tem aplicativo. Como o anúncio é pequeno, estamos diante do fenômeno da propaganda enganosa, que é considerada prática abusiva e sujeita o fornecedor a uma pesada multa. E as multas são pesadas do PROCON realmente. Como é que o consumidor pode agir na seguinte situação, doutor Capês? Vamos supor, no dia a dia, você vai lá e compra um produto qualquer, um pão de forma, e não gostou, vai lá, compra de outra marca, gostou, fica com aquele, enfim. Mas você experimentou o produto, provou o produto, trocou de marca até chegar àquela conclusão. Num posto de combustível, você tem lá diversos combustíveis. Você tem o comum, a gasolina comum, você tem a aditivada, você tem a premium, enfim. Como é que, se a gente escolhe colocar o produto mais caro, aquela gasolina premium, por exemplo, quem é que garante que aquela gasolina é premium? E que, de repente, ela é a gasolina mais simples que está sendo vendida pelo preço do produto mais caro? A única forma é com essas operações, extraindo o produto, fazendo a testagem, o IPEM mede a quantidade, o PROCON já tem condições de medir a qualidade do produto, a ANP mede a qualidade do produto, o PROCON vai fazer um convênio com a Polícia Científica para ter também laboratórios para auxiliá-lo nas suas operações. Só tem um jeito de saber, fiscalizando, porque a fraude é permanente. Evidentemente, procurando bandeiras já conhecidas, reconhecidas, as principais marcas, evitando impostos que têm marcas duvidosas ou algumas absolutamente até risíveis. Então, tem uma que imita o posto Shell, chama Mare, pequenininho, Shell, bem grande, como se fosse Shell. Então, é preciso tomar, eles têm uma imaginação muito grande. Sucesso, né? Suc pequenininho e esso grandão. Então, é procurar não cair nesse tipo de roubada. Não falta criatividade para poder lesar o consumidor, não é? Diretor do PROCON, Fernando Capês, que está aqui com a gente nessa edição do programa Gente que Fala. Doutor Capês, o PROCON fez uma autuação num bar em Presidente Prudente por mensagens ofensivas à sociedade, ao ser humano, e que incitam ao comportamento prejudicial. O que foi isso, doutor? Um bar, um estabelecimento em Presidente Prudente, fazendo troça com tragédias humanas e apologia ao crime. Lembrando o caso do goleiro Bruno, em que o cadáver da vítima, o corpo da vítima foi entregue para ser destroçado por cachorros.
o caso de Suzane Richthofen, o caso da menina Isabela Nardoni, e fazendo um tipo de publicidade para atrair o público por meio de apologia ao fato criminoso. Se isso não é prática abusiva, eu não sei o que é. Então, o PROCON já determinou a instauração de inquérito policial para a apuração de apologia a fato criminoso. O Ministério Público de Prudente também entrou em cena e nós determinamos que ele fosse multado o estabelecimento. E, se prosseguir, podemos cogitar do seu fechamento administrativo. Ou seja, querer se destacar por ser politicamente incorreto, é verdade que, às vezes, o politicamente correto exerce uma excessiva vigilância, mas querer se promover à custa da dor das pessoas, o PROCON, enquanto estiver ligado à relação de consumo, não admitirá isso. Doutor Fernando Capezzo, eu vou falar aqui novamente para a gente dar uma orientação aqui para o público em relação às compras de Natal. A gente já passou pelo assunto, mas eu vou voltar pelo seguinte. Tem uma situação aqui que eu gostaria de relatar. Eu só não vou dizer o nome da loja, mas é uma loja muito grande, que atua pela internet, muito conhecida. Eu só não vou dizer o nome da loja, senão a gente vai ter que ouvir, a gente não vai ter a possibilidade de ouvir a loja. A pessoa comprou no dia 14 um presente de Natal, né? E havia uma opção para entrega no dia 21, ou seja, hoje, dia 21 de dezembro. E para essa entrega acontecer dia 21 de dezembro, havia uma taxa de R$ 29,90. Então, essa taxa foi paga, só que no dia 15 a pessoa recebeu a mensagem dizendo que o produto foi separado, foi embalado e que será enviado para a transportadora e até dia 30 vai chegar para a pessoa. Mas a pessoa pagou R$ 29,90 para receber no dia 21 e vai chegar no dia 30 e depois do Natal. Isso é um presente. E agora? E agora que, para mim, o negócio está desfeito. Tem que devolver o dinheiro e os R$ 29,00. Ele não é mais obrigado a aceitar, inclusive perdeu a utilidade. Ele deve entrar no site Procon SP, porque nós vamos em cima da loja. E a loja que tem o bom senso de desfazer o negócio, porque senão vai receber uma multa proporcional ao seu faturamento. Basta fazer a reclamação pelo site Procon SP. Como o volume de reclamações está muito grande, e nós tivemos uma redução no número de servidores em razão de comorbidades e quarentena, está demorando um pouco mais, mas não demora muito, não. Isso em 30 dias está resolvido, ou até em 10 dias, 3, 4 dias, se a empresa não resistir. E fica a frustração da pessoa que comprou não poder presentear no Natal e da pessoa que seria presenteada também não recebeu. Mas nós vamos colocar a empresa, se ela não desfizer o negócio, no site de empresas com restrição aqui do site Procon SP. Muito bem. Um outro caso aqui, no mês de outubro, uma outra loja também grande, importante, atua na rede física, atua também na internet. Ela anunciava em letras garrafais a entrega do produto em 48 horas. E a pessoa comprou esse produto para dar de presente de aniversário em 4 dias. Tinha 48 horas para receber, em 4 dias ia ser o aniversário, então dava tempo, só que a entrega foi feita em 6 dias. O prazo de entrega, muitas vezes, ele pode ser excedido, não ser obedecido, e haver uma tolerância do consumidor. Porém, quando o excesso desse prazo ou é um excesso absolutamente desproporcional, ou é um excesso que torna inservível aquele produto, eu encomendei para o Dia dos Namorados. Chegou no dia 12, minha namorada terminou o namoro porque eu não dei o presente. Aí chegou no dia 18, se tornou inservível. Mas atrasou só 6 dias, mas tornou imprestável para os fins a que se destinava. Então, tem que analisar muito essa questão. E aí, o princípio geral mais importante que rege o direito. Bom senso. Bom senso sempre. Quando foge da razoabilidade, realmente a pessoa perde a razão. Perde a razão e a namorada. Não é, doutor Fernando Capezzo? Nesse caso, sim. Olha, um outro assunto que vai chegar em breve aí na virada do ano, a questão dos materiais escolares. Doutor Capezzo, o PROCON fez uma pesquisa já em novembro, constatando também diferença de preço. O que o consumidor tem que fazer, prestar atenção? Atenção, pais de alunos.
antes de comprar material, olha o que vocês têm na casa de vocês. Tem lápis? Para que vai comprar outro lápis? Régua, produto durável, tesoura, borracha, estojo, lancheira, embora haja pandemia. Ou seja, produtos que você já tem, que podem ser aproveitados, não precisam ser readquiridos. Faça uma lista daquilo que realmente precisa. Se tiver intercâmbio na própria família com o irmão ou com amigos, tentar ver trocas de produtos. Quem não vai mais precisar disso, o outro precisa. Ah, eu não vou mais usar compasso esse ano, o meu vai. Então, toma para o seu filho isso e você consegue me dar alguma coisa em troca? Então, esse intercâmbio compra. Terceiro, pesquisa de preço. Não aceite imposição da escola para vender o produto nela. O consumidor tem direito de comprar onde bem quiser. Faça também uma pesquisa de preços. Você pode pagar 300% a mais, 200% a mais, ou seja, em vez de R$400, você paga 1.200 se não fizer uma pesquisa. Negocie em bloco. Junta os pais e compra em bloco. Vocês podem negociar redução até 35%, 40% no preço total. E não aceitem cobrança de produtos de uso coletivo. Quem paga o papel higiênico do banheiro, o sabonete do banheiro, é a escola e não o aluno. O aluno só paga o que é produto de uso individual. E se a escola exigir algum tipo de material que seja para uso presencial, o que ainda não está garantido, bota no contrato de prestação escolar que a escola se compromete a dar aquela atividade presencial, sob pena de devolver parte da mensalidade paga. Então, isso é muito importante para não sofrer um prejuízo. As escolas devem mudar a conduta em relação aos pedidos de materiais escolares, considerando, digamos que as aulas sigam de forma virtual, agora em 2021, e nessa situação, muitos materiais serão desnecessários. Primeiro tem que olhar o contrato. Olha lá se no contrato se ela vai dar aula à distância ou presencial. O que ela colocar no contrato, ela tem que cumprir. Colocou que vai dar aula presencial? Opa, vou adquirir o produto? Não, só vou adquirir quando começar a aula presencial efetivamente. Por que eu vou adquirir agora? Se eu só vou poder usar presencialmente. Então, é usar o bom senso e não cair todas as exigências da escola. A escola erra às vezes, então tem que avisar a gente sobre isso. Este é o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, com a presença do diretor da Fundação Procon do Estado de São Paulo, Dr. Fernando Capês. Estamos pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também nas redes sociais. Dr. Capês, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, já está servindo de referência para o Procon essa lei? Sem dúvida alguma. As sanções previstas na lei, que vão até 2% do faturamento anual da empresa, ou 50 milhões, o que for menor, só entram em vigor a partir de agosto. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai aplicar essas sanções. Mas o Procon zela pelos direitos do consumidor e está aplicando o LGPD com as sanções do Código de Defesa do Consumidor. Então, é muito importante que o fornecedor tenha um controle sobre dados pessoais e personalíssimos e não dê nenhuma outra destinação a esses dados que não seja a destinação exposta no contrato, necessária para aqueles dados recebidos. Então, uma escola vai receber os dados do aluno. Então, ela precisa daqueles dados para identificação, cobrança, etc. Mas ela não pode repassar para ninguém, senão ela vai tomar multa pesada. Hoje, do Código do Consumidor, que chega a 10.250.000. A partir de agosto, da LGPD, 50 milhões. Então, é preciso tomar muito, muito cuidado e cautela com dados personalíssimos e dados pessoais. Doutor Capês, existem empresas que atuam da seguinte maneira na internet, elas oferecem informações sobre CNPJ. Então, você coloca lá um nome de uma determinada pessoa na busca, lá no Google, por exemplo, de um empresário, e
você vai encontrar sites que mostram informações da empresa que pertence àquele empresário. Até tudo bem, o CNPJ, de repente a pessoa está fazendo uma consulta em relação ao CNPJ, informações que não são sensíveis, digamos assim. Mas muitas vezes aparecem informações sensíveis. Um exemplo, às vezes aquela pessoa é dona de uma pequena empresa, é MEI, um exemplo, e o endereço daquela empresa é o endereço da própria residência dela, porque ela presta serviços, ela não tem um ponto fixo ali, ela trabalha em casa. Então, essa informação ela já não passa a ser sensível. Às vezes tem às vezes não, sempre tem essa informação do endereço da pessoa, porque o endereço da empresa é o endereço da pessoa, e o telefone residencial. Então, esses dados já não são sensíveis. Como é que a Lei Geral de Proteção de Dados pode atuar em relação a isso e o PROCON também? O importante é a existência de nexo causal. Ou seja, aqueles dados foram divulgados por uma necessidade imprescindível do exercício profissional e o consumidor tem ciência no contrato de prestação de serviços, ou no site, ou no aviso que se encontrava quando ele acessou aquele serviço. Então, é importante que o consumidor seja avisado de modo ostensivo dos riscos que existem para a divulgação dos dados e de quais dados. Havendo esse aviso, essa informação, e ele estando ciente, já isenta a responsabilidade da empresa. Fora isso, ela tem que ter um controle rígido, com um controlador contratado só para isso, sob pena de responder. Mas geralmente não é isso que acontece. A pessoa coloca o nome dela na internet, aí ela vai lá e tem lá um site que rastreou, que cruzou a informação, o nome dela. Ó, fulano é dono de determinada empresa, aponta o CPF, aponta o nome fantasia da empresa, aponta a natureza de atuação da empresa, aponta o endereço, aponta o telefone, aponta tudo, sem que a pessoa soubesse daquilo. Nesse caso, infelizmente, para a empresa haverá uma pesada sanção e ela responderá. Sim. A pandemia trouxe queixas também em relação à área da saúde, em grande quantidade, não foi isso, doutor Capês? Como é que o PROCON atua em relação aos hospitais e aos planos por conta da Covid-19? O PROCON está em cima dos planos de saúde. Nós estamos analisando os reajustes que foram dados. Por que foram dados reajustes nas mensalidades dos planos de saúde se caíram os índices de sinistralidade? Estranho. Por que os reajustes foram num patamar para a faixa acima de 49 anos e outro para menor de 49 anos? Quando a Agência Nacional de Saúde exige o mesmo patamar acumulado de acréscimo. O PROCON vai tomar providências em breve, eu não posso adiantar porque estamos estudando medidas. Mas vamos defender o consumidor desses reajustes das operadoras de plano de saúde. Em relação a esses reajustes, talvez eu também não possa dizer ainda a respeito, no mês de julho houve o reajuste dos planos de saúde, no caso de empresas, feitas por adesão, né? E a ANS suspendeu a cobrança desse reajuste no mês de setembro, só que isso vai ter que ser cobrado depois, ou não. Essa parte está definida. Como houve essa suspensão, esses usuários desses planos de saúde vão dever isso lá na frente? No meu modo de ver, não. Porque a suspensão do pagamento veio da agência reguladora. A meu ver, quando cair a suspensão, retoma a partir do momento em que ela caiu. Então, a suspensão significa a desoneração do pagamento durante esse período. Essa é a interpretação do PROCON. Claro, se houver briga, quem vai acabar decidindo isso é o judiciário. Doutor Fernando Capês, nosso tempo está chegando ao final. Quero abordar uma outra questão aqui. O Supremo Tribunal Federal proclamou a tese da comprovação da negativa de autoria e participação, ou seja, reconheceu que o então deputado Fernando Capês não participou de suposto esquema de desvio de merenda escolar. Eu gostaria da sua avaliação em relação a essa decisão do Supremo. Então, eu só lamento que uma coisa tão óbvia, tão evidente, tenha sido explorada com tamanha responsabilidade, com a participação de pessoas do Ministério Público, da polícia e da imprensa.
profundamente lamentável. Eu estou agora processando várias pessoas, todas estão se retratando à medida que tomam conhecimento. A temática é uma temática extremamente sensível e foi explorada com imensa maldade e malícia. Testemunhas foram coagidas nos porões de uma delegacia enquanto eu estava de férias com as minhas filhas. Foram coagidas a mentir. Existe áudio gravado de autoridades dizendo vai ter que falar o nome do Fernando Capês. E a testemunha diz, mas eu não sei quem é. Gravado. Testemunhas todas delataram o esquema, que era um esquema político, porque eu estava, naquele momento, em ascensão, achava que eu ia poder ser candidato a governador. Nojo, deu nojo do que aconteceu. Felizmente, fui inocentado pela Corregedoria Geral da Administração, fui inocentado pela Corregedoria Geral do Ministério Público, minha instituição, o mesmo que responsavelmente fez a acusação, na Corregedoria arquivou, pela Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, pela Comissão de Ética da Assembleia, pela CPI, e o Supremo Tribunal Federal, 2 vezes, proclamou a minha inocência, trancando a ação penal e agora trancando uma ação de improbidade, com nenhum voto de nenhum ministro, nenhum contra o mérito da questão. Ninguém ousou dizer que aquilo não era um absurdo. Todos concordaram que era uma acusação absurda. E o relator, o desembargador Sérgio Rui, aqui do Tribunal de Justiça, já havia dito no despacho rejeitando, trata-se da execração pública de um inocente feito num processo fraudulento de produção de provas. E a denúncia só foi recebida por escassa maioria, 11-9, porque houve um intenso lobby, uma intensa movimentação de bastidores, pressionando os desembargadores, com apoio, infelizmente, de uma medida dirigida. Agora, encerrado tudo isso, eu tenho oportunidade de buscar a reparação, não dos meus direitos, eu não faço questão de indenização por danos morais, não quero receber um centavo à custa desse sofrimento, mas eu quero garantir à população o direito de acesso à informação plena e correta para descobrir tudo o que consta no processo. Hoje, descobri o seguinte, um procurador de justiça com 33 anos de carreira, deputado-presidente da Assembleia Legislativa, com 25 obras publicadas, mestre e doutor, não desviou a merenda escolar. Puxa, 5 anos para descobrir uma coisa dessas. E bem brevemente, doutor Capês, agora a partir desse resultado, o senhor pretende, daqui a 2 anos, tentar a política novamente, seja como deputado estadual ou federal? O senhor disputou para deputado federal em 2018 e certamente todo esse problema lhe custou a não eleição. Exato. Mesmo com todo esse problema, eu só não me elegi por causa do coeficiente eleitoral, porque o PSDB foi mal demais na eleição, foi péssimo na eleição. Se eu tivesse em outro partido, ainda com tudo isso, teria me elegido. Mas eu quero só trabalhar no PROCON, quero fazer a meu dever, não penso em política. Claro que eu não sou o tipo da pessoa que enfia o rabinho entre as pernas e fica assustado com esse tipo de coisa. Se alguém está pensando em me intimidar com isso, se enganou redondamente. Mas agora não é hora de falar de política. É hora de ter seriedade, defender o consumidor e, graças a Deus, tenho recebido elogios dos meus colegas deputados de todos os partidos, de direita, de esquerda, de centro, centro-direita, centro-esquerda, todos, sem exceção, vêm aqui e elogiam o trabalho, porque é um trabalho técnico e não ideológico. Sua despedida, doutor Fernando Capês. Um forte abraço, muito obrigado. Desejo a todos que o ano que vem seja um ano menos traumático, que a gente possa se livrar dessa pandemia. Nós vínhamos também num nível de agressividade muito grande na sociedade, xingando uns aos outros, difamando uns aos outros. Que Deus possa iluminar o nosso coração, para que a gente nos veja no espelho como seres humanos. E mesmo aquele que discorda da gente, que continuemos a vê-lo como um ser humano também, com sentimento, com dignidade. Que a gente tenha um mundo melhor em 2021. Muito obrigado, doutor Fernando Capês, diretor executivo da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, por essa conversa com o programa Gente que Fala. Um agradecimento, então, em nome de toda a nossa equipe. Um bom Natal, um bom Ano Novo, boas festas, saúde e alegria em 2021. Não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, apenas um agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.